Olá, gente linda e abençoada por Deus. Hoje é dia 23 de março de 2024, sábado. E estamos aqui novamente junto ao Arroio do Padre. Vocês observam, quando não chove, 5 dias não chovendo, o volume d'água baixa consideravelmente. Então, quando chove, o volume d'água aumenta um pouco mais e o lugar fica bem mais bonito. Então, aqui somente um córrego de água, né? O arroio diminui consideravelmente o seu volume. Ele vem descendo de cima do fundo aqui dessa localidade chamada Fundo do Arroio do Padre, onde tem as nascentes, as grotas. Ela vem descendo, alimentando-se de outras grotas. Esse rio vai seguindo o seu fluxo, desembocando no rio Três Forquilhas. Vamos meditar em alguns textos, falar um pouco sobre esse assunto, sobre a maturidade, sobre o crescimento, sobre a evolução, o desenvolvimento, o aprendizado, o libertar-se, o saber, o interpretar, ter o equilíbrio. Temos uma passagem que se refere de Jesus, o evangelista Lucas escreve, no capítulo 2, verso 40. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Aqui falando de Jesus, né? O apóstolo Paulo, na sua primeira carta, escrevendo à comunidade que estava em Corinto, no capítulo 13, verso 11, diz assim: quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Paulo novamente em Efésios, capítulo 4, verso 13, diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito, à medida da estatura da plenitude de Cristo, o Senhor. Discorrendo esses textos, nós entendemos que o ser humano, seu corpo físico, ele vai crescendo, desenvolvendo a estrutura óssea, corpórea, músculos, tecidos, e dentro do núcleo da família que ele está sendo criado, ele vai absorvendo conhecimento dos mais velhos, pais, tios, avós, irmãos mais velhos, que estão lhe passando conhecimento para que ele desenvolva também o conhecimento e o aprendizado dentro daquela organização, família, célula máter. E assim, sucessivamente, conforme a idade, ele vai aprendendo as coisas conforme a necessidade do seu aprendizado, conforme a responsabilidade também que terá sobre a graduação do tempo que ele está tendo de vida, porque na maneira que ele vai se desprendendo de alguma coisa, ele vai se apegando a outras. Vocês podem compreender de uma forma bem sintética, bem fácil de entender, bem fácil. Olha, o apóstolo Paulo mesmo disse, num dado momento, falando para algumas pessoas, que ele estava dando mingau porque eles não tinham discernimento de comer uma comida mais sólida, ou seja, as palavras que ele estava mencionando, ele viu que algumas pessoas não estavam compreendendo, porque o discernimento espiritual da ocasião para eles era muito pesado, eles não entendiam. Então, Paulo teve de formar discípulos dando mingau, dando comida um pouco mais fácil do paladar, da sua degustação e do seu mastigar. Então, a criança, o bebê, ele começa a alimentar-se do leite materno, e assim ele vai até por uma certa idade.
Em certos lugares ele vai até com 2, 3 anos ainda no leite materno, conforme a cultura de um povo também. Tem a sua tradição, a sua cultura, suas raízes. E depois começa a comer um mingauzinho, porque ainda não tem dente formado. E quando começa a ter um dente formado, vai poder mastigar alguma comida um pouco mais sólida. E o seu organismo, porque o seu organismo vai digerir aquele alimento e vai dar a composição para ele se alimentar e manter-se em pé vivo, como organismo vivo. E assim também é a palavra de Deus que vem até nós, que vai até vocês, que muitas pessoas estão comendo mingau até hoje e não saíram do mingau, porque se der uma comidinha um pouco mais salgadinha, não vai compreender, não vai entender, diz, essa comida não é para mim. Não, tá, essa comida é para o outro ali, para mim não serve essa comida. Então, não tem discernimento, não tem compreensão, então tem que comer mingau. Então não consegue sair das fraldas. Então tem os chamados, né, bebezão, que não entenderam ainda a consistência da vida. Cresceram fisicamente, estão os mangolão e não conseguem entender a vida. Não conseguem. São apegados a algumas coisas de subproteção e não conseguem se desmaterializar do pequeno menino ou menina e criar asas e voar alto, com segurança, porque lhe foi dado sustentação para que assim o fizesse. A sua família lhe deu base, lhe deu responsabilidade também, coerência, equilíbrio. E essa mensagem é muito profunda quando entra no campo didático do conhecimento, tanto na parte psicológica, estrutura física, emocional, espiritual, que é o compêndio do ser humano para manter-se relacionado com outras pessoas, outros organismos, outras instituições e poder firmar-se num caráter. E esse caráter está inabalável porque ele teve uma base principal que foi a sua casa, o alicerce, o porto seguro, que lhe deu fundamento para a sua existência. Seu pai, a sua mãe, a prole, e assim ele foi degustando e daqui um pouco diz, não quero mais mingau, eu não quero, eu preciso de um feijãozinho já, um caldo de feijão, quero comer um caldo de feijão, quero comer um guisado, quero comer um churrasco. Daí passou a fase, passou o período, ele está crescendo. E também será colocado cargas sobre ele de uma certa forma que ele possa carregar e ter responsabilidade sobre essas cargas. De acordo com a sua maturidade, ele pode ter um corpo forte, ele pode ter crescido fisicamente, mas ainda não tem percepção de responsabilidade. Então não adianta dar a responsabilidade mais do que ele possa contribuir para ele mesmo, porque uma responsabilidade ele contribui para ele e para outras pessoas. Então não adianta dar carga para ele, que ele não vai conseguir assimilar, não vai conseguir corresponder. Ele vai se decepcionar com ele mesmo e vai deixar decepcionar outras pessoas que esperavam nele algo que não estava nele ainda, não estava preparado. E a evolução do ser humano na vida terrena, às vezes para alguns é mais rápido, outros é mais demorado, e algumas pessoas não entendem. Então aqueles que entendem um pouco mais têm que compreender, ter o discernimento, ter a paciência, para ter uma boa relação com aquelas pessoas que estão ficando um pouco para trás desse raciocínio. E a teimosia, muitas vezes, de nossas teimosias, nós somos teimosos, acabamos relutando, refutando e não aceitando um ensino, uma palavra, um aconselhamento para que a gente possa melhorar a nossa forma de ser. E que essa forma de ser é uma forma de contribuir para o teu crescimento e desenvolvimento, tanto na estrutura econômica, familiar através do trabalho, também no convívio harmonioso com as outras pessoas. Daí entra a psicologia, entra a parte espiritual, que é fundamental para que esses comportamentos contribuem para o teu crescimento, para a tua evolução. Agora, é claro, nós não podemos deixar de ser menino, deixar a criança nossa, não matar ela, não podemos deixar essa criança morrer dentro de nós. Tu pode ter 50, 60, 40, 70 anos, mas a tua criança, essa tu não pode sufocar, essa tu tem que deixar viver. Porque ser hilário, contar piada, se divertir, relaxar, brincar, tirar onda, faz parte. Se tu ser um santarrão, ser um cara inflexível, não dar risada, não brincar, não
tirar a carranca, tu vai ter doença no teu estômago, tu vai ter dor de barriga, sim, tu vai ficar uma pessoa muito nervosa e muito chata, muito xarope. Então tem que brincar, tem que descontrair, saber com quem também, que tem gente que não aceita. Mas brincar, descontrair, mas tendo responsabilidade quando deve ter responsabilidade, falar sério quando tem que falar sério, chamar atenção quando tem que chamar atenção, e quando for chamado a atenção também é respeitar quem está chamando a tua atenção, porque quem chama a atenção de alguém é porque ama, é porque quer o bem, não é para, opa, não chama junto com os outros, chama em separado. Então se tu quer chamar a atenção de alguém, chama em separado, para não deixar a outra pessoa desmoralizada. Se tu é amigo e amiga, pai, mãe, chama do lado teu filho, a pessoa que tu quer aconselhar, chama do lado, dá uma repreensão dele separado, daí tu mostra assim, ó, sabedoria. Se tu vai chamar a atenção deles na frente de outras pessoas, você vai deixar ele envergonhado. Se ele se fez para ser chamado a atenção, para se deixar envergonhado, ele tem que chamar mesmo, porque daí ele tem que entender o lugar dele ou dela e se posicionar para entender que a criancice parou a criancice. Vamos entender o troço, que agora o troço está sério. Então tem lugares, momentos, ocasiões, a gente tem que saber filtrar, discernir e caminhar e ter vida, e vida plena, e vida com abundância conforme Deus nos deu e nos proporcionou. Porque essa vida é muito curta. Hoje nós estamos aqui, amanhã a gente não sabe. A gente faz projetos, devemos fazer projetos, materializar ele na nossa mente para que a gente consiga atingir nossos objetivos, chegar lá e conquistar e gozar desses projetos. Ter alegria com os nossos, junto desses projetos. E isso faz parte da nossa vida. Agora crescer, evoluir espiritualmente, entender as coisas que acontecem à nossa volta, é muito importante. É muito importante, porque você vai ter sucesso em vários lugares. Não estou falando de dinheiro, não estou falando de questão materialista, estou falando de sossego, sossego na alma, tranquilidade, sabe? Um pouco nos basta. O Salomão disse em seu provérbio que um bocado seco vale muito mais que um manjar cheio de contenda. Então um pãozinho seco de cada dia, Senhor, eu peço para Deus, que nem Ele pediu, me dê uma porção de cada dia do meu pão, aquele necessário para que eu mantenha a minha vida. E assim eu venha sempre lembrar do Senhor e pedir, e agradecer. Pois algumas pessoas, pode ser até eu, se eu receber muito demais, eu vou acabar esquecendo de me esquecer, eu vou gloriar-me por aquilo que eu estou produzindo, não por aquilo que estou recebendo. Porque a gente recebe muitas vezes e não agradece. Temos e não sabemos valorizar aquilo que temos. Às vezes estamos com alguma coisa na mão e já queremos outra. Dispensamos um brinquedo que nem uma criança, muitas vezes usando de meninice, um brinquedo aqui, outro lá jogado no chão, não brinca nem com um nem com o outro, não satisfaz com aquele que é outro. Isso é meninice. E muitas vezes os pais criam os filhos assim, porque nunca estão contentes com nada lhes satisfaz. Um brinquedo novo, hoje quer outro, amanhã quer outro, cada data quer um outro novo, porque aquele já está jogado num canto, quebrou porque não cuidou. Pois é, a essência de uma criança, de uma simplicidade que Jesus falou, deixai vinde a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus, porque essas crianças, dentro desse amor simplório, verdadeiro, humilde, pacífico, esse é o comportamento da criança que Jesus fala com relação ao reino, que nós deveríamos nos comportar que nem uma criança, voltando não ao ventre materno, mas na essência do espírito de uma criança, para entender a nossa evolução do princípio daquilo que Deus, através de Jesus, nos colocou numa posição de sentar-se perto de Jesus, no seio de Jesus, como um bebê, como um menino, como uma criança, e valorizar tudo aquilo que nos foi dado, desde o ensino, desde a palavra, desde o presente, desde o agasalho, desde o prato de comida e o primeiro mingau que tu comeu. Entendeu? Então é essa simplicidade do Evangelho que nos traz essa reflexão de hoje. Não devemos matar a nossa criança, mas muitas vezes nós somos muito meninos, incoerentes e irresponsáveis. Muitos aí estão no canguru que não querem sair de casa porque está muito bom dentro de casa, beleza, mas chegou a hora de tu fazer teu ninho, de ter a constituição da tua família, de ter as tuas responsabilidades, de pagar as tuas contas.
né? Então, cada idade nos é dada um atributo de conhecimento físico, nos proporciona força, que a graça de Deus nos dê a sabedoria, a simplicidade do Espírito da luz nos dê o entendimento para que a gente, dentro dessa simplicidade, nos harmonizamos com as outras pessoas e compreendamos ela. Agora, claro que nós não vamos aceitar injustiça, não. É outro parâmetro, né? É outro questionamento. Dentro dessa evolução, a gente tem que saber um pouco de cada coisa para entender esse mundo, esse mundão aí. Mas se nós entendermos a nós mesmos, já está de bom tamanho. Se nós entendermos nós mesmos, olhar para dentro de nós e ver quão importante é a nossa existência e o que a gente pode fazer para melhorar nós, para melhorar os outros, isso é muito bom, muito importante para ti, para mim, para todas as pessoas que vivem perto de você. Então, evoluir, crescer, estar na graça, na dispensação deste amor, na virtude do Espírito Santo. Hora de comer mingau, hora de comer mingau. Hora de comer um feijão mexido, já está na hora de comer um feijão mexido. Hora de receber uma mensagem mais forte, de exortação, uma carne salpicada com sal, está na hora de receber um salzinho nessa carne. A ferida está machucada, se botou alguma coisa que ardeu, é bom, porque vai dar remédio, vai curar. Então é ter esse discernimento. Criança, imatura, vai ser um adulto irresponsável. E dentro da família, na sociedade que tu está, tu pode ainda trazer benefício para ti e para os outros, ou trazer prejuízo. Nosso comportamento corresponde com as coisas que nós queremos e com aquilo que nós vamos plantar e aquilo que nós vamos colher ou queremos colher, porque ele volta, o retorno vem. Enquanto estamos aqui, vamos passar esses percalços, mas que cada momento, cada instante, nós entendamos que crescer, evoluir espiritualmente é muito importante e que faz parte da nossa evolução, que abre o horizonte e a gente consegue entender os outros também, não somente a nós, porque daí seria somente pensando em si, egocentrismo. E nós temos que ser dinâmicos, compreender os outros, compreender a nós e tentar sempre viver em harmonia. Vamos crescer, mas não vamos sufocar nossa criança, vamos ser alegres, vamos brincar, vamos descontrair, vamos ser amigos, vamos fazer brincadeira de criança. Mas na hora de falar sério, falar sério. Na hora de ter responsabilidade, vamos assumir o compromisso. Vamos assumir. Vamos ser responsáveis. E vamos ter esse amor que recebemos da parte de Deus para passar para as outras pessoas também. Porque eu estou em paz, espero que você também esteja. Deus abençoe ricamente teus projetos, tua casa, tua família, hoje e sempre. Abrace essa paz e caminhe com ela. Shalom.